Boa noite, pessoal. Estamos começando a aula 7 da disciplina de topografia, curso técnico em edificações da semana, professora engenheira Marina Araújo. Hoje nós vamos começar a ver, quando eu falo começar a ver, é porque essa aula está sendo dividida em hoje e sexta. Hoje a gente vai fazer só a introdução do assunto, porque se eu for jogar tudo para vocês hoje, não vai dar muito certo. Então hoje eu vou fazer o quê? Eu vou explicar o assunto, eu vou estar mostrando como que faz, vou estar mostrando a parte teórica, isso aqui vai estar no material de vocês, que eu vou estar mandando. E quando for na sexta-feira, eu vou fazer resolução de questões, utilizando azimuths e rumos. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, quero que vocês me mandem no grupo se a aula de sexta-feira, por ser resolução de questões, vocês querem que seja ao vivo ou se pode continuar a ser gravado. Eu quero que vocês me respondam isso no grupo, tá bom? Porque senão eu vou gravar e aí não sei como que vai ser com vocês, então eu preciso que vocês me respondam isso no grupo. Primeiro, azimuths e rumos. Gente, os azimuths e rumos são os ângulos que a gente utiliza para fazer o levantamento topográfico. Então, quando a gente faz o levantamento topográfico, a gente precisa realizar primeiro um alinhamento topográfico. Ou seja, quando a gente utiliza os equipamentos que vocês viram na última aula, que está na apostila, explicando tudo direitinho, quando a gente consegue fazer esse alinhamento topográfico, ou seja, a gente faz o processo de nivelamento, né? Quando a gente consegue fazer todo esse processo de nivelar, equalizar os equipamentos, colocar todos na mesma medida, certinho, é preciso traçar os ângulos de topografia, os ângulos do levantamento. Esses ângulos é o que nós chamamos de azimuths e rumos. Então, o alinhamento topográfico é o segmento de reta materializado por dois pontos nos seus extremos, tendo extensão, sentido e orientação. E a gente vai falar de rumos e azimuths. Gente, olha só, para a gente falar de rumos e azimuths, a gente precisa... Então, gente, toda vez que a gente vai falar de azimuths e rumos, a gente tem que lembrar dos eixos. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar do norte, leste, sul e oeste. Vamos lembrar disso aqui para a gente não esquecer de onde que a gente está falando. Toda vez que a gente fala dos rumos e azimuths, que a gente fala de levantamento topográfico, a gente tem que lembrar das coordenadas. Então, toda vez que a gente lembra das coordenadas, porque a gente precisa disso no levantamento, é a nossa base para a gente entender tanto o rumo como o azimuth. Vamos começar pelo rumo. Rumo de uma linha é o menor ângulo horizontal. Olha aqui a observação. Vou até marcar aqui para vocês. Olha, é o menor. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque muitas vezes você vê os dois e você não sabe quem é quem. Então, sempre lembra que o rumo é o menor. Ângulo horizontal formado entre a direção norte e sul e a linha mediana a partir do norte ou a do sul, no sentido horário e no sentido anti-horário. Ou seja, o rumo, ele vai ser uma coordenada que ele só vai partir ou do norte... Eu vou mudar essa caneta, não está dando certo aqui não. Ou do norte ou do sul. Ele não parte do leste, ele não parte do oeste. Então aqui, ó, ele só parte ou do sul para o leste, ou do sul para o oeste, ou do norte para o oeste, ou do norte para o leste. Tá certo? Ele não vai partir nem do oeste nem do leste. E ele só vai até 90 graus. Lembrando que 90 graus, ó, é o ângulozinho reto. Então, ó, cada eixo aqui eu tenho 90 graus. Então, o sul, ele só vai até o oeste, ou ele só vai até o leste. E o norte, ou vai até o oeste, ou vai até o leste, tá? Mas não passa de 90 graus. Então, vamos lá. Rumo ao menor ângulo formado pela meridiana, que materializa o alinhamento norte-sul. Lembra, só vai do norte, só parte do norte ou só parte do sul. E a direção considerada varia de 0 a 90, tá certo? Então, ele só vai até 90 graus, não esqueçam disso. Outra coisa, você tem que identificar qual é o rumo que você está trabalhando, porque como ele só tem 90 graus, só vai até 90 graus,
Se você colocar sem dizer o quadrante que você está trabalhando, não dá certo. O que significa esse NE? O NE, olha só, aqui está o E. Vamos lembrar, qual é esse eixo aqui? É o leste. E o W é o oeste. Então, o rumo que vai do norte ao leste, o rumo que vai do norte ao leste, nós simbolizamos ele como NE. Por que NE? Porque ele parte do norte e vai até o E. O E é o leste. Vou botar aqui leste. E o outro é o oeste. Tá? Então, aqui é o NE. O SE parte do sul para o leste. O SW parte do sul para o oeste. O NW parte do norte para o oeste. Dica, ele sempre começa com N ou com S. Se não começar com N ou com S, tá errado, tá? E ele ou vai ser NE ou NW, porque se for NE, tá indo do norte para o leste. Se for NW, tá indo do norte para o oeste. Ou seja, aqui eu tenho horário, que é o sentido do ponteiro do relógio, e aqui eu tenho anti-horário, tá certo? Se ele parte do sul para o oeste, aqui horário, é o sentido do ponteiro do meu relógio. Mas se ele parte do sul para o leste, ele é anti-horário, tá indo contra o ponteiro do relógio, tá? Gente, tá parando aqui porque eu tô tendo um problema na minha internet, então tá travando um pouquinho, aí eu tô dando pausa, que é para não travar a aula. Azimuth. O azimuth de uma linha é o ângulo horizontal formado entre a direção norte e sul. Olha aqui, ele é formado pelo norte e sul, só que ele parte do norte até o sul. A diferença entre o rumo é essa. É porque ele parte do norte, sempre em sentido horário, e ele varia de 0 a 360, tá certo? Sentido horário é direita, viu, gente? O que significa? Que ele vai do norte até o sul. Olha, ele faz a volta completa. Ao contrário do rumo. O rumo ele não fazia a volta completa, ele barrava em 90 graus. Mas o azimuth ele faz a volta completa, ou seja, deixa eu ver onde é que eu tenho a burra aqui. Ou seja, aqui eu tenho o norte, então ele faz a volta completa, tá certo? Essa é a diferença, o azimuth ele é maior. Ele pode ir do norte para o leste, do norte para o sul, do norte para o oeste ou do norte para o norte. Saindo do norte, tirando o norte do outro lado. Ele só, qual é a regra dele? Que ele tem que ser horário, sempre. Ele sempre tem que ser horário. O rumo não, eu posso fazer o rumo anti-horário, mas o azimuth não, ele sempre tem que ser horário, tá? E o quadrante, olha só, o quadrante, como é que eu faço para saber onde é que está o azimuth? Esse aqui é o meu primeiro quadrante. O meu primeiro quadrante ele vai do ângulo 0 até o ângulo 90. Todos os ângulos que tiverem entre 0 graus e 90 graus está no primeiro quadrante. Tá certo? O meu segundo quadrante, ele tá entre 90 e 180. Certo? O meu terceiro quadrante, ele está... Então, aqui, ó, do 180, aqui vai dar 270. Como que eu sei? Aqui é 90, né? Isso aqui é 180, 180 mais 90 é 270. Então, do ângulo 180 ao ângulo 270 está no terceiro quadrante. E aqui é uma volta completa, que é 360 graus. Então, do ângulo 270 ao ângulo 360 está no quarto quadrante. Tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar isso aqui, porque eu fiz o negócio errado. Peraí.
Entenderam? Foi como se vocês fossem responder. Então, entenderam, tá certo. Qualquer dúvida, podem olhar aqui essa anotação, tá bom? Então, aqui a gente tem a representação do azimuth. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta que está simbolizando o ponto 1, tá certo? E aqui eu tenho meu primeiro azimuth. Por que eu tenho meu primeiro azimuth? Porque ele está simulando o azimuth que vai para o ponto 1, por isso que ele é 1, tá certo? Aí aqui eu tenho 30 graus e 15 minutos. Como que eu sei que ele está no primeiro quadrante? Porque ele é menor do que 90. Ele está entre 0 e 90, não se esqueçam. Aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. Então, aqui eu tenho meu primeiro azimuth. Pronto. Aí agora eu vou pro meu segundo, que está no ponto 2. Parou aqui. Qual o valor dele? 120 graus e 45 minutos. Como que eu sei que está no segundo? Está entre 90 e 180. Tá certo? Maior do que 90, menor do que 180. Tem o meu azimuth 3 agora, olha, sempre parte do norte, sempre, tá certo? O meu azimuth 3 é 210 graus e 15 minutos. É maior que 180, mas é menor do que 270, tá? No terceiro quadrante. Quarto azimuth, ó, sempre parte do norte. Ele é quarto azimuth porque não é porque é o quarto quadrante, gente, é porque é o do ponto 4, viu? Tomem cuidado com isso. Ele é 310 graus e 15 minutos. Está no quarto quadrante porque é maior do que 270, só que é menor do que 360. Tá certo? Qual o maior que vai? Vai até 360, gente, porque daqui não tem mais como passar. Nós vamos ver conversões, quando eles são maiores. Aí você tem que converter eles, mas isso aqui é coisa de outra aula. Essa aula é só pra gente ter primeiro contato, saber como que é e como que identifica. Aqui a gente tem a apresentação. Olha só, primeiro quadrante, rumo do norte ao leste. Eu tenho um azimuth 1 para 2, rumo 1 para 2. 1 para 2 porque aqui eu estou falando de pontos. Estou falando do 1 para o 2. Aqui. No primeiro quadrante, aqui a gente já vai fazer a transformação. Por exemplo, eu tenho um rumo, quero transformar em azimuth. Toda vez que estiver no primeiro quadrante, o rumo do primeiro quadrante é igual ao azimuth do primeiro quadrante. Então, você tem aqui um rumo 30 graus para nordeste, que vai do norte para o oeste. O azimuth também vai ser 30 graus, certo? Toda vez que você quiser... Gente, vocês estão vendo aqui que o negócio tá feio aqui para me escrever. Toda vez que você quiser transformar rumo em azimuth e os dois estiverem no primeiro quadrante, eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Aqui a gente já tem para o segundo quadrante. Segundo quadrante, o meu rumo vai ser do sul para o leste, ou seja, vai ser sudeste. O meu azimuth não, ele parte do norte. Ele sempre parte do norte, o azimuth. O rumo não, sempre parte ou do norte ou do sul. Então aqui, quando acontece isso e eu quero saber quem é o meu rumo, isso aqui vai ter uma tabela ainda, gente. Isso aqui ainda vai ter uma tabela. Quando eu tenho o meu rumo aqui no meu segundo quadrante, né? Lembra que isso aqui é o segundo quadrante. Meu Deus. Aqui eu tenho o segundo quadrante. E os dois são no segundo quadrante. E eu quero saber o rumo, é eu pegar o 180 menos o azimuth. Se eu quiser saber o azimuth, é 180 menos o rumo. Repetindo, tô no segundo quadrante, tenho o azimuth, não tenho o rumo. Rumo é igual a 180 menos o azimuth. Tem um rumo, mas não tem um azimuth. Azimuth é igual a 180 menos o rumo. Vai ter a tabelinha de fórmula. Terceiro quadrante. O azimuth parte do norte até aqui o terceiro quadrante. O rumo parte do sul para o oeste. Então, o meu rumo vai ser o azimuth menos 180.
Existe uma diferença de 180 menos o azimuth para azimuth menos 180. Entenderam? Existe uma diferença. Aqui é como se fosse uma conta de R$ 180 você estivesse pagando. Aqui você está você está pagando, não sei se ficou claro. Mas em um você tira e o outro você coloca. Aqui você tira 180 do azimuth, aqui é o contrário. Tá certo? Aqui é 180 menos o azimuth, aqui é o azimuth menos 180. Tá certo? Então, toda vez que tiver no terceiro quadrante, azimuth menos 180 ou azimuth é igual a rumo mais 180. Tá certo? Cuidado com as fórmulas. Quarto quadrante, rumo é igual a 360 menos o azimuth. Se eu quiser saber o azimuth, azimuth é igual a 360 menos o rumo. Quarto quadrante, o rumo vai ser do norte para o oeste, com o noroeste. Aqui eu tenho umas 4 fórmulas dos quadrantes. Então aqui, ó, primeiro quadrante, azimuth é igual ao rumo. Segundo quadrante, azimuth é igual a 180 menos o rumo. Aí eu quero saber o rumo. Gente, você sabendo essas fórmulas, você consegue, você consegue mexer com qualquer uma outra. Por quê? Por quê? Olha só, vamos aqui. Eu tenho um azimuth e quero saber quem é o rumo. Então, eu jogo, ó, aqui vai ser aqui, ó. Azimuth mais, porque quando eu passo para o outro lado fica mais. Rumo é igual a 180. Então, o que que significa isso? Lembra que um completa o outro, viu? Então, o que que significa isso? Se eu quiser saber o rumo, é só eu pegar 180 menos o azimuth. Isso aqui é só jogo de sinal. Tá certo? 180 menos o azimuth. Só jogo de sinal. Aqui eu tenho uma tabela com todos, prontinho para você. Se eu estou no primeiro quadrante, o meu rumo vai... Lembra que o meu rumo sempre vai de 0 a 90, mas se eu estou no primeiro quadrante, o meu azimuth vai estar variando de 0 a 90 e o meu rumo vai ser o NE. Então, rumo é igual a azimuth e azimuth é igual ao rumo. Se eu estou no meu segundo quadrante, o meu azimuth está entre 90 e 180 e o meu rumo vai ser SE. E o meu rumo vai ser o SE. Significa que para eu achar o rumo, eu pego 180 e subtraio o azimuth. E para eu achar o azimuth, eu pego 180 e subtraio o rumo. No terceiro quadrante, o meu azimuth vai estar a partir de 180 e menor do que 270, até 270, ele ainda está no terceiro, tá? E o meu rumo é sudoeste, que vai do sul para o oeste. Então, para eu achar o rumo, eu pego o azimuth e subtraio 180. A gente não confunda essas duas fórmulas aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é 180 menos o azimuth, aqui é azimuth menos 180, são coisas diferentes, tá bom? E para eu achar o azimuth, eu pego 180 e somo com o rumo. Quarto quadrante, o meu azimuth está a partir de 270 e até 360. E o meu rumo é o noroeste, que vai do norte para o oeste. Para eu achar o rumo, eu pego 360 menos azimuth. Para eu achar o azimuth, 360 menos o rumo. Na atividade de vocês, tem uma questão para transformar azimuth em rumo, falando de azimuth, etc. Essas informações estão também na apostila. Vocês vão, pode estar vendo essa aula, passando, quantas vezes vocês preferirem. Vou estar passando aqui cada slide bem devagar, se vocês quiserem dar uma pausa, tá certo? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando. E sexta-feira, lembrando que sexta-feira eu vou estar respondendo às atividades.
Então, eu vou fazer uma lista para a gente responder juntos na sexta-feira. Caso você tenha dúvida, caso você não tenha conseguido entender essa aula, caso você não tenha conseguido fazer esses azimuths, não tenha conseguido fazer essas transformações, tá certo? Tô passando aqui devagar, caso alguém queira dar pausa para ver os slides. Então, estudem esse assunto, tá? Isso aqui é a continuação de ângulos. Esses são os ângulos que a gente vê na topografia, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite.